Sempre que iniciamos um processo de divisão, eu posso escolher trabalhar com abelha aderente ou inverter caixas. Quando eu inverto caixas, quem fica ali para puxar as realeiras, a maioria das abelhas, são as campeiras. Já quando eu trabalho com abelhas aderentes, são abelhas com menos de 21 dias de vida. E nesse caso, quando eu inverto caixas e trabalho com campeiras, quem sai é o enxame mãe. E quando eu trabalho com abelhas aderentes, geralmente quem sai é o enxame filho. Aqui eu não vou inverter caixas, vou trabalhar com abelhas aderentes e quem vai sair daqui é o enxame filho. Esse aqui é o enxame mãe. E no caso esse enxame aqui, ele vai sair daqui e vai para perto. E aí o que seria você levar para longe ou deixar perto? Eu considero perto menos de 3 km e considero longe acima de 5 km. Porque dependendo do horário, da forma como você faça essa divisão, corre o risco ainda, mesmo você trabalhando com abelhas aderentes, voltar às campeiras do enxame mãe ou do enxame filho. Então agora eu vou explicar melhor essa questão de o que é trabalhar com campeiras, trabalhar com abelhas aderentes. Aqui parece que vai chover, mas eu estou em uma área praticamente sombreada. Eu espero que não chova, porque se chover, se continuar pingando assim, eu vou ter que parar a divisão e deixar para fazer no outro dia. Mas vamos lá, né? Entender melhor o que é abelhas aderentes e entender melhor o que é trabalhar invertendo caixas. E assim, antes de você dividir uma colmeia, é muito importante, a primeira coisa que você tem que definir, compreender, é se você vai trabalhar com abelhas aderentes ou inverter caixas. Definir isso, entender isso é muito importante, e aqui vamos começar pelas abelhas aderentes. Abelhas aderentes são abelhas com menos de 21 dias de vida. São abelhas que vão puxar as realeiras, produzir geleia real, alimentar e cuidar das larvas. Nessas condições, temos abelhas de várias idades realizando diferentes funções. E aí essas funções são basicamente faxineiras, nutrizes, engenheiras, guardas. Alguns autores ainda especificam mais isso, mas vamos por enquanto trabalhar apenas com essas classes. Já as faxineiras são abelhas recém-nascidas que vão ter ali de 1 a 5 dias de vida. Elas basicamente realizam a limpeza dos alvéolos e de abelhas recém-nascidas dentro da colmeia. Já as nutrizes são abelhas de 6 a 10 dias de vida. Elas cuidam, alimentam as larvas em desenvolvimento. Nesse estágio, elas apresentam um grande desenvolvimento das glândulas hipofaringianas e mandibulares, produtoras de geleia real. Aí também vamos ter as engenheiras, que no caso essas vão ter de 11 a 17 dias de vida. Essas produzem cera para a construção de favos quando há necessidade, pois nessa idade as operárias apresentam um grande desenvolvimento das glândulas seríferas. Além disso, recebem e desidratam o néctar trazido pelas operárias, elaborando o mel e estocando o pólen nos favos. Ainda vamos ter as guardas, que vão ter aí de 18 a 21 dias de vida. Estas realizam a defesa da colmeia. Nesta fase, as guardas apresentam os órgãos de defesa bem desenvolvidos, com grande acúmulo de veneno, e podem também participar do controle de temperatura. Então, as guardas, que são aí abelhas com 21 dias de vida, elas já voam. E é elas que geralmente fazem um ataque massivo quando a gente vai abrir uma colmeia. Então observem, quando você puxa um quadro e só fica aquelas abelhas ali em cima dos quadros, que elas não voam, primeiro que você tem que ter cuidado para elas não caírem no chão. Isso não é legal, porque raramente alguma vai conseguir voltar, só se ela já tiver uma idade avançada. Isso, no caso, partindo aí para algo em torno de 20, 21 dias de vida. Mas basicamente elas vão ser faxineiras, nutrizes, engenheiras e guardas. Quando vamos fazer uma divisão e tomamos essa decisão, basicamente trabalhamos com esse grupo de abelhas. São as abelhas que não voam ainda e que vão dar conta ali de dar continuidade no enxame. Nesse tipo de divisão, quando você opta por seguir esse caminho, você tem que entender que não tem campeiras. Logo, você tem que colocar bastante alimento, ou quem sabe, até mesmo está fornecendo. A chuva está engrossando, vamos continuar aqui explicando e a gente só abre as colmeias quando a chuva passar.
Bom, e aí o que seria você trabalhar invertendo caixas? Inversão de caixas, nesse caso, o principal grupo de abelhas que fica são as operárias, abelhas com mais de 22 dias de vida. E aqui uma informação muito importante. Uma abelha operária, em períodos de floradas, vive aproximadamente só 35 dias. No entanto, sua vida média fica entre 40 e 60 dias e varia em função da quantidade e distância do alimento a ser colhido, como também com as condições climáticas e com a época do ano. Então, basicamente, as abelhas operárias são abelhas com mais de 22 dias de vida e realizam a coleta de néctar, pólen, resina e água, quando são denominadas também de campeiras. Na divisão de colmeia com abelhas operárias, principalmente são elas que vão puxar as realeiras, produzir geleia real, alimentar e cuidar das larvas. Neste caso, as abelhas campeiras vão restringir funções para lidar com isso, fazendo a limpeza da colmeia, nutrindo as crias, puxando cera e defendendo a colmeia. E aqui agora vamos entrar em outra situação que também não deixa de ser bem interessante, que é a questão de você dividir, deixar perto, dividir, deixar longe, fazer essa divisão pela tarde, fazer essa divisão pela manhã. Combinado a você trabalhar invertendo caixas ou apenas com aquelas abelhas que estão ali sobre os quadros, você tem 8 situações diferentes e que vale a pena a gente estar discutindo isso aqui. Lembrando que quando eu falo levar para longe é acima de 5 km, deixar perto é menos de 3 km. E aí você tem que prestar muita atenção, porque pode ser que isso implique na sua divisão. Então assim, a primeira situação que você pode ter ao dividir uma colmeia é fazer a divisão pela manhã com inversão de caixas, levando o enxame mãe para longe. Nesse caso, muitas abelhas campeiras estão fora da colmeia, porque é pela manhã, estão no campo fazendo coleta. Poucas campeiras vão com a caixa mãe, porque elas estão no campo trabalhando. Nenhuma campeira volta no dia seguinte, porque você levou para longe, para mais de 5 km. Enxame mãe fica forte e o enxame filho também tende a ficar forte. Lembrando que quando investe, quem sai é o enxame mãe. Já a segunda situação é uma divisão pela manhã, com inversão de caixas, levando o enxame mãe para perto. Nesse caso, muitas abelhas campeiras fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa mãe, todas as campeiras voltam no dia seguinte. O enxame mãe fica fraco, o enxame filho tende a ficar forte. Já a terceira situação é uma divisão pela tarde com inversão de caixas, levando o enxame mãe para longe. Nesse caso, muitas abelhas campeiras na colmeia, muitas campeiras vão com a caixa mãe, nenhuma campeira volta no dia seguinte, o enxame mãe tende a ficar forte e o enxame filho tende a ficar fraco. Já a quarta situação é uma divisão pela tarde com inversão de caixas, levando o enxame mãe para perto. Nesse caso, muitas abelhas campeiras na colmeia, muitas campeiras vão com a caixa mãe, todas as campeiras voltam no dia seguinte. Enxame mãe tende a ficar fraco e o enxame filho tende a ficar forte. Quinta situação é uma divisão pela manhã com abelhas aderentes, levando o enxame filho para longe. Nesse caso, muitas abelhas campeiras fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa filha, nenhuma campeira volta no dia seguinte, o enxame mãe fica forte e o enxame filho ele tende a ficar forte também, porque você está levando para longe, mesmo trabalhando com abelhas aderentes, como é pela manhã, você acaba tendo aí 2 enxames que fortes, ou que não vão mudar muito a partir da condição do dia que você realizou a divisão. Já a sexta situação é uma divisão pela manhã com abelhas aderentes, levando o enxame filho para perto. Muitas abelhas campeiras fora da colmeia, porque é pela manhã, estão no campo. Poucas campeiras vão com a caixa mãe, pois estão no campo e o que vai ter ali basicamente são abelhas aderentes. Já no caso, todas as campeiras voltam no dia seguinte, porque você deixou perto, menos de 3 km. O enxame mãe tende a ficar muito forte e o enxame filho tende a ficar muito fraco. Isso porque as campeiras vão voltar para o local antigo. Todas as campeiras que porventura foram ali como abelhas aderentes voltam e a tendência é que fique fraco. A chuva engrossou, por sorte que eu estou em uma área aqui coberta, então não estou me molhando, não está molhando o equipamento, não está molhando nada.
Já a sétima situação é uma divisão pela tarde com abelhas aderentes, levando o enxame filho para longe. Nesse caso, muitas abelhas campeiras na colmeia, muitas campeiras vão com a caixa mãe, campeiras não voltam no dia seguinte porque você levou para longe, o enxame mãe tende a ficar forte e o enxame filho também tende a ficar muito forte. Oitava situação é uma divisão pela tarde com abelhas aderentes, levando o enxame filho para perto. Nesse caso, muitas abelhas campeiras na colmeia, muitas campeiras vão com a caixa mãe, todas as campeiras voltam no dia seguinte. Enxame mãe tende a ficar forte e o enxame filho tende a ficar fraco. Oitava situação é uma divisão pela tarde com abelhas aderentes, levando o enxame filho para perto. Muitas abelhas campeiras na colmeia, muitas campeiras vão com a caixa mãe, todas as campeiras voltam no dia seguinte, aquelas que foram, claro, e o enxame mãe tende a ficar forte e o enxame filho tende a ficar fraco. Mas no geral, caso não queira observar esses pontos, o mais importante é sempre dividir colmeias fortes no período de floradas, pegando muitas abelhas aderentes, independente de inverter ou não, por mais que seja o aconselhável, e levar para longe. No entanto, eu divido colmeia de todo tamanho, todo horário, mas a partir do momento que eu passei a observar isso, eu passei a perder menos enxames, porque em alguns casos, os enxames mãe ou filho tendem a ficar muito fracos, e se faltar alimento pode ser que não dê certo, pode ter ataque de traças, mas pode dividir sem medo, dividir colmeias fortes, tendo cuidado ali de pegar sempre ovo que vai dar certo. Nesse tipo de divisão aqui, gente, é importante algumas coisas, como por exemplo, pegar pelo menos um quadro com ovo ou com larva de um dia, pegar pelo menos um quadro com alimento energético e proteico, pegar pelo menos um quadro com bastante crias fechadas, pegar bastante abelhas aderentes, e aí na hora de organizar, né, os quadros com ovos, larvas e crias, a gente sempre tenta deixar eles no centro, os quadros com alimentos nas laterais, e caso tenha cera alveolada, deixa para colocar depois do alimento ali já para finalizar. E alguns cuidados também são importantes. É sempre bom saber onde a abelha rainha está nessa situação. Fazer alimentação energética e proteica se você perceber que vai faltar. Fazer proteção contra inimigos naturais, no caso principalmente reduzir alvado. Revisar após 5 dias para selecionar as realeiras melhores, deixando só 2. Sendo que você também nesse momento, ou melhor, né, espera mais alguns dias, com 10, 9 dias, você pode deixar as realeiras para aproveitar nesses dias, né? Com 10 dias, porque elas estão mais rígidas, estão mais fortes. E aí com 33 dias é bom fazer a revisão para ver se tem postura da rainha. Porque assim, gente, a rainha ela pode estar pronta já com 26 dias. É normal, é comum. Eu prefiro esperar 33 dias, porque é o prazo máximo, onde tudo que poderia acontecer já aconteceu. E se tiver falhado a divisão, ali vai ter já ovo de operária. E se tiver dado certo, muitas vezes já tem até crias operculadas. Então, você tem que saber que isso pode acontecer. E eu vou explicar agora por que isso pode acontecer. Se a gente for ver, conforme está na literatura, o desenvolvimento de uma abelha rainha leva 3 dias de ovo, 5 dias de larva, 7 dias de pré-pupa e pupa, totalizando 15 dias para nascer. Temos ainda 9 a 12 dias para o voo nupcial após a fecundação. Leva de 5 a 6 dias para iniciar a postura da rainha. E aí, né, se eu for fazer essa contagem por cima, pegando todos os prazos máximos, eu vou ter aí 3 dias de ovo, 5 dias de larva, 7 dias de pré-pupa e pupa, 12 para o voo nupcial e 6 para o início da postura, que vai dar 33 dias. Só que se eu pegar por baixo, inclusive desconsiderando a fase de ovo, porque em divisões pode ser que elas já puxem de larvas que nasceu hoje ou que vai nascer amanhã, ou seja, eu não tenho tanto controle. E aí você vai ter, né, 5 dias de larva, 7 dias de pré-pupa e pupa, 9 para o voo nupcial, 5 para o início da postura da abelha rainha, que vai dar algo em torno de 26 dias. Então é possível sim. O mais provável é que ela vá já estar pronta fazendo postura nesse intervalo de 26 a 33 dias. Mas já aconteceu, gente, é por isso que às vezes eu espero um pouquinho mais de eu abrir colmeia com 35 dias e ali ainda ter uma postura bem tímida, bem fraquinha, porque pode ser que aconteça algum empecilho e essa abelha rainha não faça o voo nupcial,
demore, tem a questão de demorar de 2 a 3 dias para começar a puxar as realeiras. Uma série de coisas pode acontecer, principalmente se ficar ali poucas abelhas na caixa, e o apicultor tem que estar ciente disso. Bom, eu espero que você tenha entendido. Dúvidas e sugestões você pode deixar aí nos comentários. Aqui a chuva não parou, vou esperar a chuva parar, e quando a chuva parar, a gente faz essa divisão. Bom, gente, estou de volta para a gente concluir aqui a divisão. No caso, uma divisão ao meio. Eu não estou com cera alveolada aqui. Depois eu vou ter que vir aqui colocar da cera ainda essa semana, esses enxames. Mas esse enxame aqui, ó, ele ainda não está 100% completo. Quadrozinho com ovo, perfeito. Vou ser breve, gente, porque está um pouco frio. Outro quadro aqui com ovo. Eu vou levar tudo junto, ó. Falsas realeiras. Bastante, vou desmanchar elas. Então eu já peguei quadro com ovo. Vamos ver se a gente pega alimento agora. Tem que ter cuidado para não levar a abelha rainha, já que a gente está trabalhando com abelhas aderentes. Esse quadro vai desse jeito aqui. Tem um pouco de alimento nele. Chegamos na postura da abelha rainha. Olha só onde é que está ela marcada. Ela vem aqui para o lado, ó, para não ter perigo dela ir junto. E agora, ó, eu posso levar sem nenhum medo. Isso aqui vai como abelhas aderentes. Só falta mais um quadro. Só bacana, não é mesmo? Alimento, né? Perfeito esse quadro aqui. Então vamos organizar o enxame. Vamos fechar a colmeia porque hoje não tá bom para fazer esse processo. E pronto, né? Concluído. Enxame mãe, enxame filho. Vamos continuar acompanhando o enxame filho, que é o que está aqui, tá bem aqui. E agora eu vou levar ele para o local onde ele vai ficar, e no caso eu vou estar levando ele para perto. Se você tiver alguma dúvida, sugestões, você pode deixar aí nos comentários. Eu espero que você tenha gostado dessa divisão, muito simples, muito fácil. Agora é aguardar que a gente vai mostrar as próximas etapas, porque aqui já foi concluído, trabalhei apenas com abelhas aderentes. Quem vai sair daqui é o enxame filho. Vamos levar ele e deixar ele aqui mesmo, dentro desse apiário, perto. Dúvidas e sugestões você pode deixar aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.
Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui de volta no enxame que a gente está dividindo ao meio. E hoje a gente vai estar abrindo o enxame para verificar se elas puxaram realeira e na ocasião selecionar. Esse tipo de divisão é quase certo que puxaram, né? Então a gente só vai basicamente selecionar as melhores, duas. Só que eu também tenho a opção de deixar para aproveitar elas com 9, 10 dias, quando elas estiverem um pouco mais rígidas. Só que antes da gente fazer essa revisão para selecionar realeiras, ou se decidir deixar aqui para aproveitar elas com pelo menos 9, 10 dias, eu quero conversar com vocês sobre a questão de fazer a divisão pela manhã, fazer a divisão pela tarde, levar para longe, levar para perto. Na primeira parte a gente comentou principalmente o que era abelhas aderentes e o que era trabalhar com inversão de caixas. No caso, com inversão de caixas, a gente trabalha principalmente com abelhas campeiras, que aí na ocasião espera-se que elas regridam função. E já no caso das abelhas aderentes, são abelhas com menos de 21 dias de vidas, que aí nesse caso a gente vai ter abelhas de várias idades fazendo diferentes funções, porque aí vai ter faxineiras, nutrizes, guardas, engenheiras. E aí quando você pega isso e combina com levar para longe, deixar perto, fazer pela manhã, fazer pela tarde, eu tenho 8 possibilidades diferentes. E isso é muita coisa, 8 possibilidades. É por isso que às vezes você vê uma pessoa fazendo uma divisão, vai tentar repetir e não dá o mesmo resultado. Porque cada situação dessa é uma situação diferente, pode dar um resultado diferente. E se você acha que isso não importa em uma divisão, saiba que sim, isso importa muito. Na divisão pela manhã, poucas campeiras estão na caixa, por exemplo. Divisão pela tarde, muitas campeiras estão nas caixas. Na divisão levando para longe, mais de 5 km. As campeiras não voltam, deixando perto menos de 3 km. Todas as campeiras voltam. E isso influencia muito, tanto no enxame mãe como no enxame filho, dependendo da condição, da situação que você esteja ali aplicando. Então vamos dar aqui uma passadinha bem rápida nessas 8 situações, antes da gente abrir a caixa, fazer essa revisão. Bom, a primeira situação é fazer a divisão pela manhã com inversão de caixa, levando o enxame mãe para longe. Nesse caso, muitas abelhas campeiras estão fora da colmeia, porque é pela manhã, estão no mato fazendo coleta de pólen, néctar, resina e outros. E aí, né, nesse caso, quando você realizar a divisão, poucas campeiras elas vão com a caixa mãe. Porque quando você faz inversão de caixas, quem fica é a filha, quem vai é a mãe. E aí, como você leva para longe, nenhuma campeira volta no dia seguinte. Nessa situação, tanto o enxame mãe como o enxame filho ficam fortes. Então é uma divisão bem vantajosa quando você segue mais ou menos esse padrão. Já na segunda situação é você fazer uma divisão pela manhã, inverter as caixas, levando o enxame mãe para perto, ou seja, deixando ele ali menos de 3 km. E aí muitas abelhas campeiras, nesse caso como é pela manhã, estão no campo, coletando néctar, pólen, resina. E aí quando você faz a divisão e tem que levar a caixa mãe para outro local, poucas abelhas campeiras vão com a caixa mãe. Só que como a caixa vai ficar perto, todas as campeiras que foram, elas voltam no dia seguinte. E aí nesse caso o enxame mãe ele tende a ficar fraco, porque as campeiras voltam, e o enxame filho ele tende a ficar forte, porque no caso ele fica no local antigo do enxame mãe e recebe todas essas abelhas, muitas vezes até mesmo no mesmo dia, mas principalmente no outro dia, tudo que tiver de abelha que estava voando, já indo para o campo, coletar pólen, resina, néctar, volta para o local antigo, que no caso é para onde o enxame filho está. E isso é muito importante o apicultor ter consciência disso. Já a terceira situação é uma divisão pela tarde, com a inversão de caixas, levando o enxame mãe para longe. Nesse caso, muitas abelhas campeiras na colmeia, porque é período de tarde, então está quase todo mundo aqui na caixa. E aí, nesse caso, quando você divide, muitas campeiras elas vão com a caixa mãe. Só que como é para longe, no dia seguinte, ninguém volta. E nesse caso, a gente vai ter uma divisão onde o enxame mãe fica forte, o enxame filho tende a ficar um pouco fraco.
Aqui eu diria até equilibrado, porque dependendo de como você faça, ele não fica tão fraco assim se você garantir que vai ficar muitas abelhas. E aí a gente tem a quarta situação, que é você dividir pela tarde, inverter caixas, levando o enxame mãe para perto. Que aí no caso, muitas abelhas campeiras elas estão na colmeia, ou seja, quando você fizer a divisão, vai muita campeira, quando você inverter no caso, e aí todas as campeiras no dia seguinte, elas acabam voltando. Já o enxame mãe, ele tende a ficar fraco e o enxame filho, ele tende a ficar forte. A quinta situação é você fazer uma divisão pela tarde com abelhas aderentes, levando o enxame filho para longe. E aí, muitas abelhas campeiras estão fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa filha, muitas abelhas campeiras estão fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa filha, nenhuma campeira volta no dia seguinte, porque você está levando para longe, apesar de ter muitas abelhas campeiras. O enxame mãe, ele tende a ficar forte, e o enxame filho, ele também tende a ficar forte. Já a sexta situação é uma divisão pela manhã com abelhas aderentes, ou seja, quem vai é o enxame filho para perto. E aí muitas abelhas campeiras estão fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa filha, todas as campeiras voltam no dia seguinte. O enxame mãe tende a ficar um pouco forte e o enxame filho tende a ficar fraco. Já a sétima situação é uma divisão pela tarde com abelhas aderentes, levando o enxame filho para longe. E aí muitas abelhas campeiras estão na colmeia, porque é tarde, reduz bastante a atividade. Muitas campeiras vão com a caixa mãe, só que nesse caso, como é para longe, as campeiras não voltam no dia seguinte e os dois enxames, tanto mãe como filho, tendem a ficar forte. Na divisão pela tarde com abelhas aderentes, levando o enxame filho para perto, deixando ele ali pelo menos algo em torno de menos de 3 km do local antigo, muitas abelhas campeiras nesse caso estão na colmeia, porque é pela tarde, atividade reduzida, muitas campeiras. E aí muitas campeiras vão com a caixa mãe, só que nesse caso, como é perto, no dia seguinte, elas acabam voltando, praticamente todas. E aí o enxame mãe fica forte e o enxame filho, ele tende a ficar muito fraco. De todo modo, assim, no geral, caso você não queira observar esses pontos, o mais importante é sempre dividir colmeias fortes no período de floradas, pegar muitas abelhas aderentes, independente de inverter ou não, e levar para longe. Você dificilmente vai errar, principalmente se pegar quadros com alimento também. Isso é no geral, mas caso você queira observar isso, você não vai ter muitos problemas nas suas divisões e você pode dividir enxame de qualquer tamanho, porque você controla aí o tamanho dos enxames. Você faz algo que os dois enxames tenham condições de ir para frente, se desenvolver. Eu demorei um pouco até entender isso e é por isso que eu faço questão de passar isso para vocês e de graça. E ainda tem duas situações que pode resultar aí de uma abelha rainha pronta fazendo postura com 33 dias aproximadamente ou com 26 dias. E isso a gente vai deixar para discutir na próxima etapa que a gente vier aqui nessa colmeia. Mas eu espero que você tenha entendido isso, essa questão de levar para perto, levar para longe, fazer pela manhã, fazer pela tarde e também trabalhar com abelhas aderentes. Bom, agora vamos aqui abrir a colmeia para a gente ver a questão das realeiras e quem sabe até mesmo em vez de eliminar, preparar elas para aproveitar em outra situação. E aí, quem sabe, né, até mesmo deixar para aproveitar elas e acabar produzindo mais enxames. Então a gente vai daqui. O enxamezinho, gente, quando você está dividindo, ele acaba ficando mais agressivo que o normal. Tá? Aqui no caso, né, a gente trabalhou com abelhas aderentes, ou seja, ficou perto, né, no caso também. Mas a gente teve o cuidado de jogar, né, bastante abelhas. Por isso que você vê aqui, ó, que como foi para pé, o enxame acaba não ficando tão forte quanto a gente gostaria. E por quê? Porque acaba voltando, né?
Tanto, ó, que aqui, ó, uma realeira aqui no canto. Esse é o tipo de realeira que não dá para aproveitar, porque está escondida. Até daria, né? Mas você acaba tendo um pouco mais de trabalho. Olha só, né? Vamos ver aqui. Mais duas realeiras aqui. No caso, essas duas realeiras estão abertas e todas estão com lavas dentro. Então, puxaram aqui 3 realeiras. Vamos continuar aqui observando e a gente decide se é possível aproveitar ou não. O alimento, o quadro de alimento que a gente tinha dado. Aqui ainda tem outro quadro com alimento. Também não tem realeiras. A gente colocou cera nas laterais e protegeu os quadros. Então aqui nesse quadro ó, tem 2. Na realidade tem 3, né? Porque tem uma bem aqui no canto também. Ó. Nesse quadro aqui, gente, é para ter uma, né? Nesse que a gente viu uma. Ou foram todas naquele? É. Tá aqui, né? Ó. Então tá tudo bem. Tá tudo certo. Aqui eu vou esperar um pouco mais. Porque tem 4 realeiras. E a gente vai aproveitar aqui pelo menos 2. Que vamos puxar aqui. Porque ó, as outras 2 estão fechadas, não é? E essas 2 estão abertas. Só que nesse caso aqui tá um pouco fácil de aproveitar. Mas está escondido, acaba sendo um pouco dificultoso. Eu diria que as 2 melhores são essas aqui. Então a gente vai deixar aqui para tentar aproveitar aqui alguma coisa. E a gente vai vir aqui quando tiver com algo em torno de 9, 10 dias. Essas que estão fechadas aqui, gente, provavelmente elas puxaram no dia que eu iniciei. Puxaram a partir de um ovo que nasceu naquele dia. E aí se eu demorar muito para vir fazer essa revisão, ela nasce. E aí, né, pode ser que a gente tenha problema. Então eu tenho que fazer de tudo para aproveitar logo. No caso, 10, 9 dias. E por quê, né? Porque as realeiras elas vão estar mais rígidas. Então, eu não vou eliminar, vou deixar. Porque com 10 dias que vai pegar aí lá para daqui mais 4 dias. Porque nesse caso aqui, gente, hoje está com 6 dias. Se eu tivesse feito essa revisão com 5 dias, provavelmente todas estariam abertas, talvez uma ou outra fechada. Com 6 dias tem um equilíbrio, que é esse caso aqui, né? Mas com 7 dias todas talvez estivessem fechadas. Aqui, se eu fosse eliminar, provavelmente eu teria eliminado aquelas 2 fechadas, teria deixado as 2 abertas. Mas eu vou ver se eu consigo aproveitar, a gente não faz isso. E assim, gente, por que que existe essas diferenças, né? Inclusive, por que é interessante a gente nunca abrir com menos de 13 dias para aproveitar? Porque com 13 dias, essas que estão fechadas, espera-se que elas nasçam. E aí você diz, ah, Marcelo, uma princesa não nasce, não é com 15, 16 dias? 15 dias para ser mais exato, de acordo com a literatura? É. Só que você tem que levar em consideração que a fase de ovo já passou se elas tiverem puxado no mesmo dia de um ovo que nasceu naquele dia. Então tem aí 3 dias adiantados, né? E é por isso que você tem que fazer isso no máximo com 11 dias para ter aí uma margem de segurança. Eu faço com 9, 10 dias esse aproveitamento. E aí na hora de aproveitar, existem várias estratégias. E se eu for aproveitar aqui, claro, eu vou estar mostrando para vocês. Então essa é a nossa divisão ao meio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, curte. Não esquece de se inscrever no canal. Dúvidas e sugestões nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.
Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Estamos aqui de volta novamente na colmeia, que a gente tinha feito uma divisão ao meio. E agora a gente vai estar abrindo a colmeia para a gente verificar se é possível a gente estar aproveitando ou não realeiras. Aqui, gente, só para deixar bem claro, eu estou no limite, porque hoje está com 11 dias. E por mais que na maioria das vezes a gente considere que uma abelha rainha nasça com 15 dias, a gente tem que lembrar que elas podem já começar a puxar realeiras no mesmo dia que você faz a divisão, e aí você tem que subtrair menos 3 dias, que são os dias da fase de ovo. Então, com 13 dias aproximadamente, melhor 12 dias, ela pode ser que ela nasça também. Então hoje está no limite, está com 11 dias. E aí a gente vai estar verificando aqui, abrindo, porque para aproveitar, gente, eu acho bem melhor esperar um pouco mais e fazer esse aproveitamento a partir do 8º, 9º dia, no máximo com 11 dias, porque senão elas vão nascer, aí já é problema. Então agora eu vou estar abrindo e a gente vai ver o que é possível aproveitar, e a gente vai deixar aqui para elas seguirem só com 2. O resto a gente tenta aproveitar. Na revisão que a gente tinha feito aqui, tinha, se eu não me engano, de 4 a 5 realeiras. Então, pelo menos 2 ou 3 a gente tenta aproveitar. E aqui é interessante porque vocês vão ver a diferença de você tentar fazer esse aproveitamento, porque é um pouco complicado em divisões. Mas, em tese, seria a mesma coisa quando você produz suas rainhas. Só que na rainha o sistema já é todo montado para você fazer todo o processo com mais facilidade, que não é esse o caso, né? Aqui está tudo desfavorável para você aproveitar, mas muitas vezes é possível. A gente acabou deixando o enxame mal organizado. Então vamos puxar aqui e começar a ver. Aqui no canto, né, onde tem uma que a gente vai tentar aproveitar. Deixa ele aqui. Vamos puxar outro aqui. Esse aqui, né, ó, tem essas duas aqui, ó, que a gente também vai tentar aproveitar. E vai para ter mais outras aqui. Então, tem uma bem aqui no canto também, mas é pouco provável da gente conseguir aproveitar ela. Vamos ver o que é que a gente deixa e o que é que a gente aproveita. Então até o momento aqui, ó, tem 4. Mas eu acho que só eram essas 4 mesmo. Pelo menos 2 a gente tenta engaiolar aqui pra gente aproveitar. Ou fazer o aproveitamento a partir da realeira, porque elas estão no limite de nascer. Aqui, gente, só mostrar para vocês, ó, o quanto é interessante quando o apicultor ele trabalha com inversão de caixas, pegando bastante abelhas aderentes. Porque aqui eu ainda posso ver, ó, larvas. Inclusive, ó, essa realeira aqui, ó, está com uma larvinha dentro, o que é bastante estranho, né? Por mais que seja possível, elas não vão ter sucesso ali. Então, aqui a gente tem algumas realeiras. Não nesse quadro, né? Aqui, apesar de ser muito parecido com falsa, tem uma larva dentro. Elas podem ter transferido, mas já é uma larva bem adulta, não vai formar uma boa rainha. Até porque já está com muito tempo, né? Então, do ponto de vista de viabilidade, não vale a pena deixar. Até porque quando nascer uma aqui, ela vai matar ela lá. Se é que vai formar, né? Mas as principais são essas aqui. O mais provável é que a gente consiga aproveitar pelo menos uma dessas duas aqui
Essa do canto aqui talvez não consiga. Deixar aqui. O enxame já tá calmo. Deu pouco, apliquei fumaça. Mas se não precisa, a gente não vai estar atacando fumaça aqui à torta e à direita. Então tem 4 realeiras. E aí, ó, essa aqui, gente, talvez seja a mais difícil de aproveitar se eu for tentar engaiolar ela aqui. Então, eu vou tentar aproveitar essas aqui. A do outro quadro que eu acabei de mostrar, tava muito fácil de aproveitar ela cortando, né? Aí aqui tem outra aqui no canto, né? Então vamos tentar aproveitar, ó, essas 2 realeiras aqui. Vamos colocar o quadro aqui. E vamos ver o que é que a gente consegue fazer aqui. Vou deixar ele assim, né? Que é melhor. Então vamos tentar aqui fazer o engaiolamento. Vamos ver se a gente consegue, porque nem sempre é possível. É melhor, gente, para fazer esse sistema quando elas ficam assim. Essa aqui eu acho que não vai ser possível, mas vamos tentar aqui, ver o que é que a gente pode fazer. Olha só, essa aqui vai ser possível. Vou só melhorar aqui a posição da gaiola. Que aí ela vai nascer aqui dentro. Tá entendendo? E aqui, ó, gente, ela já tá começando até a roer, porque provavelmente ela nasce amanhã. Muito bacana. Seria a primeira que iria nascer, seria essa aqui. Então aqui a gente tem que olhar com muito cuidado, se não vai ter espaço que ela consiga sair, certo? Porque aí depois que você verificar isso, tirar as luvas, né, que elas não estão tão agressivas. Aqui, gente, essa plaquinha, ó, tá protegendo essa parte aqui mais que tá aberta e aqui não ficou brecha. E aí eu venho, ó, com esses pregozinhos, pode ser qualquer outra coisa. E fixo. Para não ter perigo da gaiolazinha cair. Esse sistema aqui é um pouco mais difícil de fazer o aproveitamento, mas é melhor do que nada, né? Ter muito cuidado, gente, para ela não ter condições de sair, viu? E amanhã a gente vem aqui ver se ela de fato nasceu. Pode até esperar um pouco mais, né? 2, 3 dias mesmo. Eu acho que não cai mais essa daqui. Vamos para outra, né? Vamos ver se é possível a gente fazer a mesma coisa com a outra.
Só que aqui, ó, eu já tenho que mudar a posição. Tenho que ver se é possível aproveitar desse lado aqui. Deu certo sim, mas nesse caso aqui, gente, eu tenho que ter muito cuidado para não bater. Inclusive, eu tenho que mudar a posição do favo aqui dentro. Prender bem para não ter perigo dela sair. Aqui, gente, você pode usar um pedacinho de madeira também, viu? Eu estou utilizando prego, mas você pode pegar só uma pontinha de madeira e fazer a mesma coisa. Isso aqui ficou boa porque ficou uma abelha dentro. É bem melhor quando isso acontece. Só colocar mais taxinha. No caso são os preguinhos que eu estou utilizando aqui para fazer, certo? E só aqui, ó, eu prender muito bem duas e ainda ficaram duas, né? Ficou uma desse lado, ó, muito bonita por sinal, e duas ficaram engaioladas. Amanhã ou depois eu venho pegar essas que estão engaioladas. Só que agora eu tenho que ter cuidado é aqui, ó. Eu vou mudar aqui. Não, acho que dá até para ter que deixar um quadro fora para elas conseguirem ficar aqui, porque eu não posso bater. Em alguns casos, gente, talvez não desse para eu engaiolar daquela forma que vocês viram ali, ó. Mas uma como essa aqui era mais provável que eu conseguisse engaiolar utilizando essa daqui. Olha só, eu poderia só encaixando aqui a posição até eu conseguir engaiolar, mas também não é esse o caso. E aqui a gente vai deixar essas duas e eu poderia até engaiolar essa também, mas tá muito próximo. Aqui talvez o melhor seria remover ela e fazer o aproveitamento já direto, que no caso seria utilizando esses protetorzinhos de realeira. No caso eu removeria ela e colocaria ela aqui dentro. Tem os protetorzinhos também de arame, dá para você utilizar, só que o que é um consenso entre os apicultores, que as campeiras não destroem realeiras, então de todo modo nem precisaria utilizar isso aqui. Mas eu gosto de utilizar para ter uma garantia a mais, até mesmo porque quando a gente trabalha com africanizadas, você nunca tem certeza 100% de tudo, porque dependendo do estímulo, pode ser que a sua estratégia não dê muito certo. Então, ficou duas engaioladas, duas realeiras e duas sem ser engaioladas. Essa daqui eu poderia aproveitar ela cortando. Vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso porque a gente já aproveita ela em outro. Vamos cortar
Eu ia deixar 2, mas tem 3 aqui, caso uma falhe, ficou falha, a gente vê o que é que pode fazer. Viu só como foi fácil? Quando ela tá assim deslocada no canto, gente, é bem fácil, certo? Então vamos fechar o enxame. E ele ficou com 3 aqui, 2 engaioladas e uma que ela vai poder nascer à vontade. Aqui eu vou ter que deixar um quadro fora, porque eu não vou poder forçar, né? Talvez até tenha espaço. Se tiver, não precisa. Não precisou, né? Ó. Tá ela bem aqui. Ela no alvar. Vou colocar aqui a luva. Vamos fechar aqui a colmeia. Tá aqui, né, a realeira. Não é bom a gente tá batendo, tem que ter maior cuidado. Opa. E essas realeirazinhas aqui, gente, você tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado porque elas são muito frágeis. Qualquer coisinha amassa. Você tem que ter muito cuidado mesmo na hora de limpar, pra você não amassar ela. Olha só, tá quase entrando. Só uma rebarbinha aqui, ó. Só, já dá para entrar um pouco mais. Aqui, gente, é bom esse leitezinho bem afiado, viu? Tô acabando utilizando aqui o que eu tenho disponível, que é esse canivete aqui, mas só. E agora sim, né? Encaixou perfeitamente, ó. Só. Aí aqui eu posso colocar agora em uma colmeia. Aqui, gente, eu posso utilizar algumas estratégias para fazer essa introdução. Ou eu posso fazer uma divisão agora, exatamente agora, e em vez de esperar que elas puxem, né, as realeiras, já introduzir essa daqui, já pronta, né? Aqui eu já, não é nada não, mas eu já adiantei a metade do tempo. Então eu poderia utilizar essa realeira aqui no ato da divisão. Aqui muitas vezes as pessoas colocam, né, algo aqui para proteger, uma plaquinha, ou dependendo da posição que você introduza lá, dá para você deixar ela protegida. Então essa aqui é uma realeirazinha que eu posso aproveitar ela. As outras ficaram para esperar nascer. E aqui eu já poderia fazer a divisão e aproveitar ela, mas a gente pode fazer o que eu vou fazer agora. Eu vou em uma colmeia que eu quero trocar a abelha rainha. Não sei se vocês viram, mas tem uma colmeia que já está há um bom tempo que eu fiz vários vídeos com ela, mais de um. E não tinha mais o que fazer para recuperar a colmeia. A colmeia ainda está com rainha, só que é uma rainha fraca, uma rainha que não apresentou nenhum desenvolvimento. E aí eu vou estar introduzindo, ó, dessa forma aqui a realeira lá agora. Eu vou eliminar a rainha. E aí quando ela nascer, se tornar uma princesa, vai ser fecundada. E espera-se que a colmeia volte a crescer e crescer com força. Então a gente vai estar fazendo o aproveitamento dessa realeira. Então, meu amigo, é isso aí, né? Se você quer aproveitar, você tem essas opções. Você pode aproveitar na gaiolinha, no diferentes tipos, né, de gaiolas. Inclusive tem umas bem mais específicas para você tentar aproveitar. Mas a gente vai fazer
essas duas formas aqui de aproveitar, já que eu não selecionei, já que eu não usei estratégias, eliminei. Então a gente vai estar tentando aproveitar, já que eu não eliminei, não selecionei as melhores. Até selecionei mais agora, né, fazendo o aproveitamento. E com isso aqui, ó, eu vou ganhar pelo menos 3 enxames. E ainda vou ficar com a rainha nova aqui. Então, dessa forma aqui dá para adiantar também o serviço. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha. Dúvidas e sugestões deixa aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Eu sou Marcelo Queiroz e hoje estamos na colmeiazinha que a gente tinha tentado já melhorar ela de todo jeito. E eu falo melhorar no que sentido, né? Era uma colmeia, um enxamezinho atrasado. E aqui a gente já tinha feito vários procedimentos com o objetivo de fazer com que o enxame crescesse, arrancasse, voltasse a se desenvolver novamente. Só que a gente falhou em todos, né? Aqui a gente forneceu quadros com alimento, forneceu quadros com crias fechadas para reforçar o número de abelha, a quantidade, fez cura de ácaro, fez todo esse processo de fornecer alimento, fornecer crias fechadas para aumentar o número de abelhas, todo com cera nova, porque a suspeita é que poderia ser cera nova que estava impedindo a abelha rainha de apresentar um bom desempenho. Só que nada disso adiantou, nada disso funcionou. E hoje a gente vai, ó, fazer a última tentativa de fazer com que esse enxame melhore, que é fazer a substituição da abelha rainha. Quando a gente tem um enxame que apresenta essas características, gente, não tem muito o que fazer não, sabe? Quando você já tentou de tudo, até mesmo para não deixar o enxame morrer e ficar com a caixa vazia, se você fizer esses procedimentos, pelo menos você fica ali com um enxame meio fraco, meio devagar, mas na primeira oportunidade, que é o caso agora, a gente vai substituir a rainha por uma genética melhor, já que o foco aqui é dividir, multiplicar, produzir rainhas de genéticas boas. Aqui no caso eu estou com uma realeira de uma divisão que eu fiz, de uma genética boa, que apresentou bom desenvolvimento durante os manejos e durante a safra. Está apresentando durante a safra. E aí, ó, aqui uma realeirazinha para a gente estar introduzindo, para a gente estar aproveitando ela. Eu estou utilizando esse tipo de protetor, mas pode ser utilizado um protetor de ferro, mas em alguns casos eu também não utilizo se for de produção de rainha, onde você já faz toda uma estrutura pensando nisso. Claro, né, que você também tem a opção de utilizar uma princesa, que não é esse o caso. Então vamos deixar ela aqui. Agora a gente vai estar abrindo a colmeia. Aqui a gente vai ter que achar a abelha rainha velha. O que não vai ser difícil, porque o enxame ainda está fraco, pouco desenvolvido. E a gente não vai ter dificuldade de achar a abelha rainha aqui nesse núcleo. Claro, né? Quando a gente achar ela, a gente pega ela. Vamos começar a tirar os quadros das laterais, que é onde tem só um alimento fraquinho. Ó, nem alimento tem, né? Para você ver como, quando o enxame apresenta esses problemas,
Não adianta, gente. Você pode fazer o que você fizer. Normalmente a chance de você recuperar ele é baixa. O chamezinho tá com um pouco de umidade dentro também, ali por canto. Olha só, ela aumentou um pouco a postura, né? Mas aqui tá enflorada mesmo, plena. E não justifica ela tá com esse desenvolvimento assim tão devagar. Vou puxar outro quadro aqui. Olha só, aumentou um pouco a postura. Mas ainda não está satisfatório. Vamos continuar olhando para ver se a gente vê ela. Esse quadro aqui também tem postura. Vamos ver se ela não está aqui na lateral da caixa, que às vezes ela fica. Olha só, a traça ainda. Vou voltar esse quadro. Vamos continuar olhando até achar ela. Eu poderia colocar a realeira aqui, gente, sem encontrar ela? Poderia, né? Mas numa batalha ela poderia muito bem também sobreviver, né? Então, como é fácil de encontrar ela aqui, ó, eu vi ela ali, ó. Vou pegar ela com a mão, tirar a luz bem rápido. Se ela vacilar, eu pego ela. Passou. Vou deixar esse quadro aqui fora também, que eu acabei de ver ela ali. Ela passou pra cá. Ela, pegar ela com a mão. Olha só, gente, o jeito que a gente pega ela. E aqui, ó, eu vou colocar ela dentro dessa gaiolazinha aqui. Pronto, né, ó. Agora a gente vai voltar aqui os quadros. Olhar se não tem alguma sujeira pra gente limpar, ó, mas tá aqui a rainha. Rainhazinha bem fraquinha mesmo. Vamos fazer uma limpeza aqui nessa colmeia, que ela tá com alguma sujeira aqui no canto. E é bom limpar, não é bom deixar não. Vou esses quadros aqui pra gente limpar. Onde elas colocam o lixo delas.
ajudar elas aqui, né? Fazendo aqui uma faxina aqui para elas. Está aqui, né? Vamos deixar aqui a rainha aqui. Um quadro aqui com crias. Quadro seco. Ela bem aqui. Agora não tem mais pressa porque a gente encontrou ela. E aqui, gente, a gente vai só caçar uma boa posição para colocar, ó, a realeira. Esse quadro aqui, tá ela bem aqui, ó. Esse quadro aqui, na realidade, é para ele vir para a lateral. E esse quadro aqui é para ele ficar aqui no centro. Tá aqui. E aqui, ó, gente, agora eu vou caçar uma posição que não tenha como elas entrarem por cima. Porque se tiver delas furarem essa realeira, é por cima. Então aqui, ó, a melhor posição de eu colocar é aqui, ó, do lado do quadro. E aqui, ó. Para não ter perigo delas arrancar. Aqui será que tá difícil de cair? Acho que não cai não. Viu só? Não precisou nem prender. Agora eu vou deixar Agora eu deixo aqui, né? Aí não tem perigo delas furarem por cima. E pronto, né? Troquei quer dizer, né? Não troquei ainda porque aqui eu tenho que fazer algumas revisões. E claro, eu vou estar mostrando para vocês. Mas a primeira etapa já foi feita, né? Aqui já daqui a 3 dias, 4 dias, ou até mesmo depois de amanhã, como essa realeira tá com 11 dias, a rainha, a princesa, né, está prestes a nascer. Então não demora, a princesa nasce. Eu já poderia vir tirar, recolher o recipientezinho, o protetor, e ver se ela realmente nasceu por baixo. Mas não é este o caso. Então aqui a gente depois vai fazer uma revisão para ver se de fato, né, tem uma rainha fazendo postura. E aí a gente abre novamente e mostra para vocês. E aí com esse procedimento, a expectativa é que não demore um mês nessa caixa mais. E a gente transfira para uma caixa padrão.
E aí é vida que segue. Então, se você gostou do vídeo, não se esquece de fazer sua inscrição no canal. Dúvidas e sugestões, deixa aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Eu sou o Marcelo Queiroz e hoje estamos aqui de volta no enxame que estamos dividindo ao meio. E hoje é um dia muito importante, que é o dia que a gente tem que abrir a colmeia para verificar se tem postura da abelha rainha, se tem abelha rainha. E na ocasião, se a gente encontrar ela, não é necessário, se ver postura já está valendo, a gente vai marcar ela. E aí na ocasião aqui eu tenho o corante amarelo, esse ano é ano de pintar de cor amarela, e aqui o corretivo. No caso eu uso corretivo à base de água e o corante é o corante alimentício, não tem nenhum problema, pode usar que dá certo. E aqui no caso o meu marcadorzinho, e a gente também utiliza pegadorzinho, né? Facilita bastante, principalmente na hora de transferir para cá. Então esses são os meus equipamentos. E antes de eu abrir aqui essa colmeia para a gente fazer a revisão nela, ficou faltando eu falar com vocês um pouco sobre alguns cuidados que são bem importantes. Como por exemplo, saber para onde a abelha rainha está indo, porque assim você sabe aonde elas puxaram realeiras. Aqui no caso eu tive o cuidado de levar a abelha rainha e aqui ficar o enxame filho. Então esse é um cuidado que a gente sempre tem que ter. Outra coisa muito importante, gente, quando você está dividindo. Pode ser que mesmo no período de floradas, no período de safra, você inicie a divisão e falte alimento. E aí nesse caso é interessante você estar alimentando, acompanhando se tem alimento, porque caso contrário, você tem que fornecer tanto alimento energético como alimento proteico. Outro cuidado que é muito importante é a proteção contra inimigos naturais. Você sempre tem que ter o cuidado de estar reduzindo alvado, verificar se é necessário e se for necessário fazer isso, reduzir alvado. Geralmente tem que fazer redução de alvado. Outra coisa que a gente fez aqui, no caso, é a revisão com 5 dias para selecionar e aproveitar realeiras, caso você queira. Claro que no caso de aproveitamento, você vai fazer esse aproveitamento com algo em torno aí de 10 dias, 9 dias, que é quando elas estão bem mais rígidas. E aí no caso, que é o que a gente vai fazer hoje, a revisão de 33 dias, eu faço até com 35 dias, até mais mesmo, se a gente não tiver com tanto tempo assim. Mas até com 33 dias você pode fazer essa revisão. Em alguns casos ela pode começar a fazer postura até com 26 dias. E eu vou já comentar um pouco mais sobre isso. Mas essa revisão aos 33 dias é obrigatória, porque caso não tenha dado certo, você tem que recuperar o enxame, porque senão ele vai ficar zanganeiro. E aqui só para vocês entenderem melhor esse negócio de abelha rainha nascer com 33 dias, 36 dias, pode ter duas situações. Porque assim, ó, de um modo geral, o desenvolvimento da rainha leva 3 dias de ovo. Isso, literatura, tá? Tudo perfeitinho. 5 dias de larva, 7 dias de pré-pulpa e pulpa, totalizando 15 dias para nascer. Só que aqui já começa uma situação. Em divisão eu não tenho tanto controle. Logo, pode ser que no dia que eu dividir, eu já possa eliminar os 3 dias de ovo, se elas já puxarem nesse dia. E aí depois eu tenho ainda de 9 a 12 dias, até ela fazer o voo nupcial. Veja que é muito tempo, e aqui isso pode acontecer bem antes. Após a fecundação, ela leva de 5 a 6 dias, até iniciar e estabilizar a postura. Se a gente for trabalhar com os prazos máximos, a gente vai ter os 3 dias de ovo, né? 5 dias de larva, 7 dias de pulpa e pré-pulpa, 12 dias para a postura, 12 dias para o voo nupcial e 6 dias para o início da postura. Só que ainda tem a outra situação, né? Que é trabalhando com os prazos mínimos. Porque aí, 5 dias de lavas, a gente pode eliminar os 3 dias de ovo, porque elas já podem puxar no mesmo dia, a partir de um ovo.
7 dias de pré-pupa e pupa, 9 dias para o voo nupcial e 5 dias para o início da postura. E aí com 26 dias, pode ser que você já tenha uma abelha rainha fazendo postura. Eu prefiro esperar os 33 dias, porque caso falhe, eu tenho certeza que eu já posso iniciar o processo de recuperação. Por isso que eu costumo não fazer antes. Eu faço a partir do 33º dia. Então essas são as situações que você tem que estar atento e que são muito importantes. Então agora vamos abrir a colmeia, fazer uma revisão e verificar a necessidade de recuperar caso seja necessário, ou caso encontre a abelha rainha, tem uma abelha rainha aqui e a gente encontre ela, a gente já marca ela. Então vamos lá. Os apiários estão precisando de roçagem. Tá aqui nos bolsos, né? Vamos ver se ela não está na tampa, porque acontece muito isso. Só olhando assim por cima, gente, eu já posso subentender que deu certo. Então vamos verificar se tem uma boa postura, ver se a gente encontra ela. Olhando assim, a gente já pode ver uma boa postura. Aqui, ó, tudo crias novas, bastante ovo. Vamos puxar aqui com bastante atenção, porque nesse momento é bem interessante encontrar a abelha rainha pra gente marcar. Mas aqui está, né, a postura dela. Uma boa postura, a gente já pode ver isso. E aqui agora, com certeza, o enxame deslanche. Olha só, gente, já achei ela, né? Vamos pegar aqui o pegador, que facilita bastante a nossa vida. Viu só? Fácil e rápido. Olha só a postura dela, como tá boa, né? Já puxaram parte da cera. Ainda falta colocar mais quadros aqui com cera. Tá precisando de alguns quadros. E agora vamos transferir ela para o marcador. É sempre um momento delicado esse, porque se a gente errar, ela vai voar. Mas dá certo. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Olha só, vamos transferir ela, né, para cá. E agora, na primeira oportunidade, a gente fecha aqui para ela não sair. Pronto, né? Olha só como é fácil com esses equipamentozinhos. Às vezes eu esqueço, mas sempre que a gente lembra, o serviço da gente fica bem mais fácil, né, de ser feito. E aqui, ó, o corante que eu utilizei para corante mesmo, gente, para alimento, tá? No caso amarelo, porque esse ano é um ano par, então a gente tem que usar a cor amarela. Corante alimentício, corretivo à base de água. Inclusive esse corretivo meu aqui já está com mais de 2 anos que eu uso ele. Tenho que trocar porque
Eu tenho observado que às vezes eu marco, em pouco tempo ela está desmarcada. Só com um resquíciozinho. Então, pode ser por conta do corante que já está velho demais. Igual o meu marcadorzinho aqui, a espumazinha está velha. Eu vou ter que dar uma melhorada. Só. Ah, minha filha, não venha não, não se mele não. Agora aqui eu tenho que esperar um pouco até ela secar bem, porque senão ela vai se limpar, as outras vão limpar ela. E aqui, gente, quando tá desse jeito aqui, tá muito fácil de eu achar ela depois. Eu gosto de marcar porque caso elas troquem, também eu fico sabendo. E a abelha africanizada troca muito rápido. Qualquer problema elas mesmo trocam sozinhas. Porque aqui é raças africanizadas. Só esperar secar um pouco, porque senão ela vai se limpar, as outras vão limpar ela. Vamos soltar? Isso já dá para soltar. Olha só aí, ó, marcadinha. Ficou bem mais fácil de encontrar ela depois de marcada. Viu só? Saiu. Foi rápido. Bater aqui pra ela descer, olha. Pronto, né? Divisão feita com sucesso. Abelha rainha marcada. Aqui, por algum motivo, se eu quiser encontrar ela, mesmo o enxame estando bem mais forte do que o que ele já está aqui, tá mais fácil, né? Então vamos fechar o enxame e revisão concluída. Esse enxame aqui ainda está precisando de 3 lâminas de cera. Bom, gente, essa revisão aqui foi concluída. Lembrando que aqui eu fiz o aproveitamento de algumas realeiras, para ser mais específico, de uma princesa e de uma realeira. Agora eu vou no enxame onde eu tinha feito uma introdução de realeira, para a gente fazer uma revisão e marcar também. Então, vamos lá. Bom, gente, esse aqui foi o enxame que a gente tinha feito a introdução da realeira. Agora a gente vai ver se deu certo, se tem uma rainha aqui fazendo postura. Caso não tenha, a gente tem que correr para recuperar ele. Então vamos abrir aqui. Esses enxames aqui, onde eu introduzi realeiras, são enxames atrasados, que não estavam indo para frente. E aí a gente tenta, né? Vamos ver aqui se ela não veio para a tampa, né? Se tiver vindo, excelente. Mas não veio.
umas abelhas aqui no chão, é bom a gente sempre ter cuidado para não matar a abelha pisada. E assim, gente, só olhando aqui por cima, eu já posso ver que deu certo. Porque eu estou vendo crias fechadas. Hoje está com 33 dias, né? Então, se a gente for contar que essa rainha nasceu há 26 dias atrás, começou a fazer postura. Por isso que a gente tem esse resultado. E com certeza uma rainha top. Porque olha só a postura, muito bom. Inclusive aqui eu já tenho que colocar em outro núcleo um pouco maior. Porque esse enxamezinho aqui, gente, era super atrasado. Troquei a abelha rainha, o resultado aparece. E olha só essa qualidade de postura, não tá top, não tá? Muito bom. Agora aqui a missão é encontrar ela. Pode ter certeza, não é uma tarefa muito fácil. Mesmo o enxame ainda estando pequeno. Olha só essa cera aqui, elas não estavam fazendo manutenção, gente. A qualidade melhorou demais, melhorou. Isso aqui é o resultado de uma boa rainha já selecionada. Então vamos ver se a gente encontra ela para a gente marcar ela. Aqui, ó, onde a gente tinha introduzido, né, a realeira. No caso aqui é o protetor. Chamezinho calmo. Pá, e ela ali.
Acabei de ver a abelha rainha, gente. Linda, 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 enorme. Agora é tentar capturar ela. Depois que a gente vê ela, dificilmente a gente perde. Mas vamos ver aqui. Ela está aqui no canto, se escondendo. Abelha rainha bem grande mesmo, enorme. Só ver ela novamente para eu capturar ela. Tá ali ela. Olha só, gente, que abelha rainha linda. Olha só. Abelha rainha linda, linda mesmo. Viu só? Presa aqui dentro. Vamos organizar o enxame novamente. A gente marca ela e solta. Então vamos colocar aqui os quadros, olhar o lado certo. O lado certo é esse aqui. A postura dessa rainha aqui, gente, tá top demais, muito boa. Fazer uma limpeza na caixa, né? Que tem umas sujeira aqui. Pronto, né? Retornamos os quadros. Fechar logo o enxame, porque já passou muito tempo aberto. Você vai ter cuidado aqui para não estressar muito ela. Agora a gente vai marcar ela. Então ela está aqui, ó. É só marcar ela. Viu só? Agora fica fácil de eu encontrar ela depois. Vou só esperar aqui um pouco para secar. Derramando corretivo aqui dentro da colmeia. Só marcada. E agora a gente vai soltar ela. Esperar ela sair. Esperar ela sair, né? Pronto, soltei, ó. Olha só onde é que ela está, em cima dos quadros. Linda mesmo essa abelha rainha. Agora é fechar a colmeia. Tá tudo certo. Ok, gente? Então, era isso aí. Aproveitamento de realeira feito com sucesso. Não esquece de fazer sua inscrição no canal,
Se gostou, curte o vídeo, dúvidas e sugestões nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.